Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês acerca do Jesus ser comunista. Eu estava numa live aqui com o amigo Bronson, a gente estava trocando uma ideia e tal, e tava a galera que tem opiniões diferentes, perguntando sobre judaísmo, sionismo e um monte de coisa. Mas tinha um especificamente que estava enchendo o saco e eu não, particularmente não gosto de gente que enche muito o saco, mas tudo bem. As pessoas são livres para comentar, a gente está também aqui produzindo conteúdo. Só que teve uma fala que me incomodou demais. Jesus era comunista. E eu simplesmente falei, cara, eu vou bloquear esse cara aqui porque a imbecilidade dele chegou a um nível absurdo. Por que eu digo chegou a um nível absurdo? Afirmar que Jesus era comunista é, é uma é de uma ignorância. Ou a pessoa ela não sabe o que é comunismo, ou ela não sabe o que é cristianismo, né? Primeiro ponto, eu preciso desenhar aqui ou tentar explicar o que é uma coisa para a gente entender a outra. Então, vamos começar pelo comunismo. O comunismo, qual que é o principal fator dele? Bem, os comunistas em geral, eles são chamados de materialistas. Por que são chamados de materialistas? Porque Karl Marx, ele desenvolveu o materialismo histórico. O que é o materialismo histórico? Tudo ele reduz na luta de classes, entre pobre e rico, homem e mulher, proletário burguês. Então, tudo dele gira nesse código binário. Ou você é um, ou você é outro, e você está sempre em conflito. Então, a maneira como um materialista enxerga, e todo comunista em si, que eu já conversei, que eu já vi argumentando, eles são materialistas. Então, eles reduzem tudo a essa discussão dialética e reduzem tudo à discussão do dinheiro, o capital. Você tem um livro do Karl Marx chamado O Capital, que esse é chamado socialismo científico, né? Seria isso. E por que eu digo Karl Marx? Porque Karl Marx é o ideólogo comunista que trabalha dessa forma. Ah, mas o socialismo, cara, socialismo e comunismo essencialmente são a mesma coisa. O socialista, ele é um caminho, ele é um passo para o comunismo. Mas a prática adotada do socialista é visando o comunismo. Então eles são a mesma coisa, eles querem o mesmo fim. Ok, então, primeiro ponto. Materialismo. Ligado, você pode pegar qualquer pessoa que seja de esquerda ou comunista e tal, o método que eles vão usar é o método materialista. Então eles sempre vão reduzir tudo ao material, ao bem comum, ao capital, tudo se resolve nisso, luta de classes. Esse é o princípio básico do comunista. Mas eu lhe pergunto, Jesus, ele queria uma luta de classes? Não. Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber que não, Jesus não queria uma luta de classes. Segundo ponto, Jesus ele era materialista, ele resolvia tudo na briga. Ali não, ele não reduzia. Na verdade, quando Jesus foi questionado pelo Pôncio Pilato, Jesus falou assim: "Meu reino não é deste mundo". Então, a visão de Jesus sobre reino, sobre como resolver as coisas, é num plano espiritual, é num plano vindouro. Só que se você olha para o comunista, não. O comunista não crê no plano vindouro, ele não crê no espiritual, ele resolve tudo no material, por isso que é chamado materialismo histórico, né? Então, Jesus não queria uma luta de classes, Jesus não era materialista, então não dá para a gente aplicar Jesus sendo comunista. Não dá, já não bate, por quê? Uma coisa é oposta à outra, né? Segundo ponto, todo comunista em si, ele é um revolucionário. E como assim revolucionário? Ele quer a mudança através de revoluções, né? Seja ela sangrenta ou não, mas ele quer revoluções. O que acontece? Quando a gente olha para a Rússia, como é que foi a revolução comunista na Rússia? Foi pacífica? Foi espiritual? Não. Ela foi na base de sangue e muita morte. Revolução em Cuba, sangue e muita morte. O que Che Guevara queria? Sangue e muita morte. Entendeu? É isso. Essencialmente é isso. Quando Mao Tse Tung se tornou ditador da China, sangue e muita morte. Pergunto para você, Jesus.
ele queria uma revolução armada e sangrenta? Não. Curiosamente, para quem estuda cristianismo do primeiro século ali, quem estuda o cristianismo sabe que no primeiro século ali, você tinha muitos grupos armados, de judeus armados, né? Um deles é chamado Zelotas, Pedro possivelmente fazia parte de um deles. É, claro. E eles gostavam de andar armados, eles eram um grupo paramilitares e tal, você tinha grupos de judeus no primeiro século que queriam a independência contra Roma, né? Através das armas. Você pega a história de Judá Macabeu, beleza. Jesus ele se enquadra nesse tipo de revolucionário? Não. Então, 3 pontos que você pode caracterizar o comunismo, um comunista que você usa para caracterizar um comunista, e nenhuma das 3 você aplica a Jesus. Nenhuma das 3. Nenhuma das 3. E se você continuar, e se eu continuar aqui falando sobre o que um comunista pensa, ou a base do princípio metodológico de um comunista, nenhuma delas bate com Jesus. Ai, mas Jesus amava os pobres. Jesus também amava os ricos. Né? Jesus também. Quando ele lida com Zaqueu, Zaqueu era rico. Mateus era cobrador de imposto. Jesus, ele nunca teve problema em lidar com pessoas ricas. E ele nunca teve problema em lidar com pessoas pobres. Já o comunista, ele odeia as pessoas pobres e adora as pessoas ricas. Você pode pensar, como assim ele odeia as pessoas pobres? O comunista ele odeia pobre. Você pode ver. Pega a nossa classe hoje, a classe da galera de esquerda hoje no Brasil, por exemplo. É só gente rica, bicho. É só nego com 60 milhões, 70 milhões, é político. Eles não se misturam com pobres. É simples assim. Enquanto que Jesus andava com os pobres, conversava com todo mundo, os comunistas só andam com ricos. Né? E isso não é uma coisa de hoje. Você tem lá um dos 3 fundadores um dos 3 principais comunistas era Lenin, Stalin e Trotsky. O Trotsky, ele era um comunistinha playboy. Ele vivia na Europa, tomando chazinho, conversando com os outros. Ele era esse. Se a gente olhar para Stalin, por exemplo, Stalin era ladrão de banco, ladrão de trem. O cara era sangue nos olhos, era sangue frio. E Lenin era aquele cara que estava por trás das coisas, mas de certa forma era um covarde. Até o momento que ele percebeu que as ideias dele estavam sendo bem aceitas e tal, e aí ele decidiu tomar a frente como grande líder. Mas, entendeu? Você tinha os comunistas que sempre gostaram de rico, de andar com rico, né? A esquerda fina. Simples assim. Outra coisa. Mas Jesus ele dividia as coisas. Bom. Ele falava assim, ó, você divide se você quiser. E chegou um rico, um jovem muito rico para ele, falou, senhor, o que eu faço para... Ele falou, olha, dá tudo que você tem aos pobres, vem e me segue. O cara saiu muito triste. O que acontece? Jesus fez o que com o cara? Nada. Se fosse um comunista, ele teria matado. Um comunista mataria o rico para torná-lo pobre. Ou mataria ele. Ponto. Entendeu? Mas você não acabou de dizer que os comunistas amam os ricos e odeiam os pobres? É. Porque eles amam estar na riqueza, mas odeiam a pobreza. Eles odeiam a pobreza. Você falar para um comunista aí, desses que tem iPhone 25, alguma coisa assim, que só anda em carrão, o cara não gosta não. Principalmente esses que são políticos e tal. Olha lá a esposa do nosso presidente, o Lula, né? A esposa dele, a Janja, né? Gasta milhões e milhões, né? Tem até um janjômetro. Jesus não era assim. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E todo líder comunista, ele é podre de rico. Olha para o Putin. Stalin, Mao Tse Tung, Fidel Castro, mano, foi um dos homens mais ricos do mundo. Como isso é possível?
Eles não gostam tanto de pobre? Eles não odeiam a riqueza? Por que eles não compartilham a própria riqueza? É? Por que a classe artística de esquerda não divide os seus bens? Os políticos que ganham rios e rios de dinheiro aqui não dividem o seu dinheiro. Não é mais nem a pau que eles vão dividir, meu amigo. Por quê? Porque eles querem dividir o que é dos outros, o que é deles não, né? Diferente do que Jesus fez, né? Jesus, ele falou, ó, cada um faz o que quiser, né? Então, se alguém chegar para você e falar que Jesus era comunista, primeiro peça para a pessoa definir o que é comunismo. E na própria definição dela você pode demonstrar que Jesus era exatamente o oposto disso. Exatamente o oposto disso. Jesus nunca quis revolução. E Jesus, ele falava de um negócio chamado céu e ressurreição. Pergunte para qualquer comunista se ele acredita na ressurreição. Ele vai dizer que não. É possível um homem morrer e ressuscitar? Não. Isso já entra em colapso com a própria base do cristianismo, que é Paulo falando, se nós não crermos que Cristo ressuscitou, vã é nossa fé. Então a pessoa pode ser comunista, ela pode ser o que for, mas se ela falar que ela crê na ressurreição, ela já deixa de ser comunista. Se ela falar que é cristã, mas não crê na ressurreição, é vã o que ela está dizendo. Então, ou a pessoa lá entende uma coisa, ou ela defende uma coisa, ou ela define uma coisa e vai perceber que a outra é totalmente oposta. Né? Inclusive, curiosamente, quando a Rússia se tornou comunista, através do Lenin, do Stalin e tal, quando a Rússia se tornou comunista, a primeira coisa que eles fizeram foi perseguir e controlar a religião. A mesma coisa aconteceu na Coreia do Norte. A Coreia do Norte não tem persegue religiosos, dentre eles os cristãos. Cuba fez a mesma coisa. Então, se a gente olha para os grandes líderes que fizeram revoluções socialistas, comunistas, e tem Marx, tem o comunismo como seu ideário de vida, eles odeiam o cristianismo, eles odeiam as religiões porque eles são materialistas, eles odeiam as religiões. Como é que Jesus, sendo um religioso, seria comunista? Outro detalhe aqui, para encerrar e depois eu vou gravar um vídeo a mais sobre isso, por exemplo, o capitalismo que nós vivemos hoje, ele é diferente. Por exemplo, o capitalismo do século XXI é diferente do capitalismo do século XX, que é diferente do capitalismo do século XIX, que é diferente do sistema financeiro e monetário que existia no Império Romano naquela época. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o sistema, pro sistema que Jesus vivia, não era um sistema capitalista. A lógica não é capitalista. Então não tinha como Jesus ser um capitalista. Mas a lógica comunista também não tinha como Jesus ser um socialista. Então, pela própria estrutura social e de pensamento da época, não tinha como. Não tem como você encaixar um pensamento de um homem que viveu 2000 anos atrás ao pensamento de um cara que viveu 1800 anos depois, que é o Karl Marx. Tanto que Karl Marx ele falou o seguinte: a religião é o ópio do povo. Na visão do Marx, a religião, o cristianismo, o judaísmo, todas as religiões, elas serviam para colocar as pessoas servilmente às grandes elites. E os comunistas odeiam a monarquia. Detalhe. Só que Jesus, ele é o quê? Ele é rei. É senhor, ele é rei. Né? Então, quando a gente olha para o contexto social de Jesus e pensamento e do que ele fazia ou deixava de fazer, não bate com a planilha de um socialista, mesmo que um socialista comunista moderno. Porque a pessoa não sabe fazer uma leitura. Se a gente fazer uma leitura do que é socialismo, comunismo, não vai bater com o que Jesus defendia. Se a gente olhar para o que um comunista, um socialista faz de fato, não bate com o que Jesus acreditava e pregava. Simplesmente isso. Você não precisa ser um gênio, não precisa ter um PhD para definir essas coisas. Então é por isso que eu fico muito triste de ver alguém acreditar nessa balela ou afirmar que Jesus era comunista, porque não, Jesus não era. Jesus não era. Ah, mas eles dividiam, Jesus era bonzinho. Então, Jesus era bonzinho. Por isso que ele não era comunista.
Jesus não era um revolucionário armado. Jesus ele enxergava o mundo espiritual. Pergunte para qualquer socialista se ele acredita em espírito. Eles não acreditam. De fato, eles odeiam o cristianismo. É só você olhar para as pautas de esquerda estabelecidas, né? Olhe para as pautas de esquerda. Vai contra tudo aquilo que Jesus disse. Detalhe, Jesus era um homem religioso. Então ele devolvia os dízimos, ele dava as ofertas, dentro do escopo como pregador itinerante. Só que quando a gente olha para um socialista, acho que Karl Marx afirmou isso também, que aumentar os impostos é algo estratégico para tornar o Estado grande. Olha que doido. O Estado ele te força a ajudá-lo, porque não pode haver nada fora do Estado. Esse é um lema fascista, mas se encaixa muito bem nos comunistas. Eles gostam de aumentar os impostos para submeter toda a população a eles. Jesus, não. Jesus falou, não é assim que funciona. Quando acontecer o juízo final, tudo bem, mas na terra, enquanto ele esteve na terra, o sermão, as pregações que ele fez, não. Entende? Outra coisa, Jesus era comunista? Bom, Jesus ele falava em paz. Ele falava em ser perseguido. Ele falava em dar a outra face. Aí você olha para Che Guevara, na ONU, tem um discurso do Che Guevara na ONU, que é um dos principais símbolos comunistas, né, socialistas que existem atualmente, inclusive. E cara, sabe o que ele fala? Em morte, guerra, matar, destruir. Ele só fala isso. Ele fala, nós viemos. Ele fala isso num discurso da ONU. Che Guevara. Se você não está acreditando em mim, coloca no YouTube, no Google, o discurso Che Guevara na ONU. E você vai ver que o discurso do Che Guevara não é o mesmo discurso que Jesus. Então você fala, ah, Jesus era comunista. Não tem como, não bate, não faz sentido. Entende? Não é a mesma lógica. Jesus ele falava em amar os seus inimigos, o Che Guevara fala em matá-los. Não só o Che Guevara, o Mao Tse Tung, Stalin, né? Então, fica aí, tá? E se você discorda do que eu estou dizendo, tranquilo. Só que assim, vai dar uma pesquisada, vai ver, presta atenção no discurso comunista, no que diziam, no que dizem os líderes comunistas, e dá uma olhada e compara com o que Jesus fez no Evangelho se é a mesma coisa. Compara com o contexto social dele. Não é. Se Jesus fosse comunista, ele estaria mais alinhado aos zelotas do que aos essênios. Jesus está 1000 vezes mais alinhado aos essênios e fariseus do que aos zelotas. Muito mais alinhado. Né? Mas tenta explicar isso para um cara que nunca leu o Novo Testamento, que ele nunca vai entender. Né? Mas um abraço, tamo junto no campo de batalha. Tá? Caso você puder se inscrever no canal e assinar as notificações, agradeço. Compartilhar esse vídeo com outra pessoa. E na descrição do vídeo aqui você encontra um curso de inglês, tá? Então caso queira aprender alguma coisa assim, mete bronca aí. Tamo junto e fui.